Olá, queridos, a graça e a paz, espero que todos vocês estejam bem. Uma boa noite a todos, né? Nesta noite, nós iremos aí continuar esta sequência de estudos sobre o livro de Neemias, livro este que nós temos estudado aí desde o início do ano, né? Na nossa escola bíblica. Temos estudado aí temas, né, dentro deste livro. O tema de hoje é discernimento, um tema muito conhecido, muito falado aí no meio cristão, e é este tema que nós vamos abordar na aula de hoje. Para isso nós usaremos o capítulo 6 de Neemias, então você já pode abrir a sua Bíblia, aí no capítulo 6, nós vamos estar lendo do versículo 1 até o verso 14. Uma leitura aí um pouco longa, porém se faz necessário para que a gente possa contextualizar muito bem aquilo que será falado na aula de hoje. Amém? Então vamos começar a leitura. O título do texto está escrito assim: A tentativa de intimidação. A partir do versículo 1 diz: Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiro com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sanbalate mandou-me um de seus homens de confiança, com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está à iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar? Eu lhe mandei esta resposta: Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: Fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sanbalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noádia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Queridos, como eu disse, o tema de hoje é discernimento. E para tratar deste tema, nós temos que primeiro saber o que significa, discernimento. Discernimento é a capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado.
Então, se eu sou uma pessoa que possui discernimento, eu consigo aí distinguir entre o certo e o errado. Uma pessoa com bom discernimento, ele tem a capacidade para compreender certas coisas ou para fazer as escolhas acertadas diante de certas situações. Queridos, ao vermos aí a reação de Neemias diante dessa tentativa de o intimidar ali por parte de seus inimigos, nós ficamos aí maravilhados. Maravilhados por quê? Com a tamanha sabedoria, né, de sua ação, não se intimidando e percebendo que tudo aquilo não se passava de mentiras. Ainda que muito bem arquitetadas ali por Sanbalate, né, por Gesem, pelos inimigos, mas que tudo aquilo não se passava de mentiras. E muito importante foi Neemias, né, discernir isso. Por quê? Porque aquilo poderia custar a sua própria vida, talvez. Mas ele, percebendo que eles queriam fazer mal a ele, o texto nos diz que ele não foi ao encontro. Ele discerniu que havia maldade. Versículos 5 e 6 diz que depois de Neemias ter negado ali o convite do encontro com Sanbalate e Gesem, pela quarta vez, na quinta vez ele manda um de seus homens de confiança refazer ali o convite do encontro. Só que agora este homem vai com uma carta aberta em suas mãos. E o que era uma carta aberta para aqueles tempos? Uma carta aberta, literalmente, é o que o nome mesmo diz, né? Era uma carta que ela não era lacrada, então, até ela chegar à pessoa que ela tinha sido enviada, as pessoas poderiam ler o conteúdo daquela carta. E percebemos no texto que Sanbalate ele faz isso propositalmente. Qual era o conteúdo desta carta? No conteúdo da carta estava escrito que diziam entre as nações, né? E Gesem afirmava que era verdade, que Neemias e os judeus eles estavam tramando uma revolta, né, contra o rei da Pérsia. Por isso eles estavam ali reconstruindo o muro. E Neemias ele estava com um propósito no coração, segundo a carta, de se constituir rei daquele povo. Fato este que certamente provocaria a ira do rei da Pérsia, porque o rei ele não admitia, né, que se levantasse outros reis nos vilarejos, nos povoados, ali nas cidades, né? Então, mais uma vez, Sanbalate e seus opositores, eles tentam parar Neemias e os judeus, os intimidando. Agora, através de uma carta mentirosa, porque nós estudamos o texto, nós vimos que eles tiveram, né, outras formas, fizeram de outras formas, né, usaram de outros artifícios para tentar parar a obra. Desde o capítulo 1 nós temos visto que Sanbalate e seus opositores, eles têm tentado parar Neemias. E agora eles tentam usando o quê? A artimanha da mentira. Né? Porque aquela carta, o que estava dizendo? Né? Olha, estava dizendo que as nações diziam, olha só, que as nações diziam aquilo sobre Neemias e os judeus. E qual era o propósito disso? O propósito era que Neemias e o povo, eles acreditassem, né, que aqueles boatos que estavam escritos na carta, eles tinham ganhado grandes proporções, né, e a qualquer momento, né, chegaria aos ouvidos do rei da Pérsia. Queriam intimidar, né, tanto Neemias quanto o povo. Porém, o que mais me impressionou foi a resposta de Neemias, que vem logo no versículo 8. Aonde Neemias ele diz assim:
eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Ou seja, né? Neemias viu ali o conteúdo da carta, ou ouviu, mas ele não acreditou, ele discerniu muito bem tudo que estava, tudo que Sanbalat e seus inimigos estavam tramando. Então ele fala, olha, nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Queridos, como vimos, uma pessoa com bom discernimento, ele tem a capacidade para compreender certas coisas. Ou para fazer as escolhas acertadas diante de certas situações. Então, nós, enquanto cristãos, nós precisamos de discernimento, sim, para que a gente possa compreender algumas situações que vêm sobre a nossa vida. Para que a gente consiga, depois de compreender, fazer a escolha correta. Quantas das vezes nós não erramos, né, em algumas situações das nossas vidas, por a gente não conseguir ter discernimento. A gente não conseguir fazer uma leitura, né, macro da situação, no todo, né, da situação. E depois a gente se arrepende, porque a gente percebe que a gente o quê? Escolheu errado. Neemias, ele demonstrou muito discernimento, pois ao receber o convite de seus opositores, qual foi a reação dele? De primeira, ele de cara, ele já recusou aquele convite, porque ele já discerniu, né, que era um convite maldoso, era um convite aonde eles queriam fazer mal a ele, é isso que o texto diz. Ele percebeu, ele compreendeu que queriam fazer mal a ele. Ele compreendeu que todo o conteúdo daquela carta era mentira. E ele escolheu acertadamente, né, em não parar e continuar e finalizar aquela obra. Queridos, ter discernimento se faz necessário a todos aqueles que um dia entregou de fato a sua vida para Jesus e está com a mão no arado fazendo a obra do Senhor. Então temos que pedir a Deus que o Senhor nos capacite com muito discernimento. Pois assim como Neemias, ele foi tentado ali pelo inimigo por várias vezes a parar, em nossa vida não é muito diferente. Quantas situações você já deve ter passado a fim de te fazer parar, a fim de te fazer desistir, porque na nossa vida não é diferente. O inimigo ele sempre tentará nos parar. E para isso ele usará de todas as suas artimanhas, de todos os seus artifícios, a fim de que você e eu, a gente compre a ideia, preste muito bem atenção, compre a ideia de que fazer a obra do Senhor não é tão importante assim. Porque quando o inimigo olha para você e nos vê fazendo a obra do Senhor, né? A intenção dele é nos barrar, a intenção dele é nos parar, é fazer eu e você colocar a obra do Senhor em segundo plano, ou às vezes até parar de fazer.
O objetivo central dele é de fazer você parar, é de fazer eu parar. Então que a gente não compre esta ideia do inimigo. Porque quando nós temos discernimento, assim como Neemias teve, sabe o que acontece? As investidas do inimigo, elas são totalmente frustradas. Penso eu, como ficou Sanbalat e seus opositores, depois de tantas tentativas, né? Chegar lá no final e ver a obra, o muro, ver Judá, ver ali Jerusalém de novo restaurada, o povo de novo restaurado. Porque assim é que é quando nós temos discernimento, nós não paramos. Nós somos como Neemias e como aquele povo, nós continuamos. Porque quando nós temos discernimento, por mais que o inimigo tente, ele não consegue nos tirar do campo de guerra. Pois no nosso coração ecoa sempre muito mais alto a voz do Espírito Santo que diz: vai valer a pena. Por isso que muitas das vezes a gente começa a obra e a gente percebe, né, que as dificuldades vêm, as situações vêm, e aí a gente passa por aquela situação e a gente entende que o que fez a gente passar por aquela situação foi o discernimento que nós tivemos, discernimento este, né, que o Senhor nos deu para passar por aquela situação. Então é como diz o louvor, né? Aqueles que têm discernimento em tempos de guerra, eles não param de lutar. Então, assim como Neemias, que eu, que você, que a gente possa ter, né, na nossa vida, que a gente possa ter o nosso coração, sabe, pautado na palavra do Senhor, porque isso foi que fez a diferença. Isso foi que deu discernimento para Neemias. Como está escrito em Provérbios capítulo 15, 14. O coração que sabe discernir busca conhecimento. Neemias tinha o coração dele pautado em Provérbios 15, 14. Porque Neemias, ele teve discernimento porque ele possuía um coração que buscava conhecimento. Nós vimos isso em aulas anteriores. Neemias, mesmo estando lá em Suzã, ele era um servo de Deus. Quando ele foi, quando ele recebeu ali a notícia, né, de como o povo estava sofrendo em Jerusalém, ele se lamentou, ele chorou, mas ele foi para a oração. Neemias era um homem que andava com Deus. Então Neemias, ele só teve discernimento para entender aquela situação porque ele possuía um coração, como está escrito em Provérbios, né? Que buscava o conhecimento do Senhor em todo o tempo. Então podemos concluir que a fonte do discernimento está no tanto que estamos dispostos em conhecer ao Senhor e a sua palavra. Quanto mais conhecermos dele e da sua palavra, queridos, mais discernimento certamente nós teremos para que possamos sair vitoriosos diante das situações que vierem sobre nós, com o propósito de nos fazer desanimar ou até mesmo de nos fazer parar de fazer a obra do Senhor. Em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 8 até o 10, está escrito assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor.
Vou repetir o final. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Queridos, é aqui, né? Vamos dizer que é uma ordem, né? E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Queridos, então já terminando esta aula, nós podemos concluir o quê? Que ter discernimento é a capacidade que devemos ter em escolher diante de qualquer situação aquilo que é agradável ao Senhor. Porque o interessante é que o texto nos diz que por 4 vezes Sambalate e Gesem convidou Neemias a ir ao seu encontro. E nas 4 vezes, não foi por falta de tentativa, porque se fosse por tentativa eles conseguiam, porque por 4 vezes eles foram, né, ali convidando Neemias a ir ao encontro deles. Mas nas 4 vezes, não diz o texto que Neemias ele deu a mesma resposta. Olha só que lindo isso. Neemias era um homem, né, que sabia realmente aquilo que Deus falava ao coração dele. Ele dizia: estou fazendo uma grande obra de modo que eu não poderei descer. Por que pararia eu a obra para ir ao encontro de vocês? Em outras palavras, Neemias estava dizendo: olha, a obra do Senhor, a obra que o Senhor colocou no meu coração, ela está em primeiro lugar. Queridos, que possamos ter o discernimento de Neemias quando formos colocados diante de situações que vierem para nos parar. Que vierem para nos parar de fazer a obra do Senhor. Então, já terminando esta aula, que eu e você, né, a gente possa buscar em Deus, buscar de Deus, né, que Deus possa nos capacitar com discernimento, para que a gente saiba distinguir entre o certo e o errado, que a gente opte sempre pelo certo, para que assim a gente possa agradá-lo. Amém? E assim eu termino esta aula de hoje. Que o Senhor possa muito te abençoar. Que o Senhor possa te capacitar com discernimento. Que o Senhor possa me capacitar com discernimento. Para que a gente continue, né, a fazer a obra dele até que ele venha. Que a gente possa saber compreender. Que a gente possa saber escolher diante de qualquer tipo de situação que nós possamos passar. Que a gente possamos escolher sempre, né, e fazer a vontade do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado por mais esta aula. Que o Senhor muito abençoe você, abençoe sua família e vamos fazer uma oração. Amém? Oremos todos. Senhor, queremos te pedir para que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Nos abençoar, ó Deus, com discernimento. Que a gente possa buscar, Deus, o conhecer da Tua palavra. Para que o nosso coração, Pai, se encha, ó Deus, verdadeiramente de discernimento. Para que a gente saiba, Deus, compreender quando estivermos diante de uma situação difícil, Senhor. Quando, Senhor, ó Deus, fomos, Senhor, colocados, Senhor, diante de situações que venham sobre nós para nos tirar, para nos fazer parar, Pai, de fazer a Tua obra. Senhor, que a gente saiba, Senhor, sempre escolher, Pai, o certo, que é agradar ao Senhor, que é fazer a Tua vontade, Pai. Então nós te pedimos, Pai, nesta noite, Senhor, nos dê, Senhor,
discernimento, Pai, para fazer, Pai, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, uma boa noite a todos, graça e paz e até a próxima. Amém.